Olá pessoal, nesse nosso vídeo da sexta-feira à tarde, dia 6 de novembro, não teríamos como não falar do evento da semana, que é a eleição americana, que é uma eleição que envolve números, estatística e a gente pode fazer uma conversa interessante em relação à interface, digamos, do pensamento científico com esse pensamento do mundo real, que é o pensamento de uma eleição que avalia a população e não a amostra. Estamos no final da tarde de sexta-feira. Sexta-feira essa que provavelmente, tomara que eu não esteja errado, será anunciado o vencedor dessas eleições. Mesmo que o derrotado não reconheça a derrota, será anunciado os vencedores porque hoje, nessa sexta-feira, é o limite para a finalização da contagem dos votos. E é uma oportunidade interessante para a gente falar de acaso. De acaso. Ou seja, Trump versus Biden. Essa eleição é determinada pelo acaso ou é de fato causalidade, do ponto de vista que existe uma preferência clara e nítida da população americana pelo democrata? E nessa conversa eu quero diferenciar dois tipos de acaso, dois tipos de pensamento que remetem ao acaso. Um é o pensamento científico, onde o acaso é uma coisa ruim e o acaso leva à falsidade de conclusões. Eu posso verificar numa amostra um fenômeno que não é verdadeiro, pois decorreu do acaso. Portanto, do ponto de vista científico, nós temos aversão ao acaso. Estatística serve, ou significância estatística serve, para que a gente se proteja em relação a esse acaso. Mas existe o acaso do mundo real, ou o que eu posso chamar do acaso clínico. E o acaso clínico ele não remete à falsidade. Na realidade, o acaso do mundo real ele é verdadeiro, no sentido de que muitos fenômenos decorrem verdadeiramente do acaso. Vamos falar primeiro do acaso científico, e esse acaso é geralmente o que nós mais falamos. Nas minhas aulas de método quantitativo, eu inclusive proponho alguma coisa como a aversão ao acaso, ou seja, antes de falar em causalidade ou falar em veracidade daquela observação amostral, nós precisamos afastar, ou pelo menos nos conscientizar que a probabilidade do acaso é pequena, daí a existência dos testes estatísticos. Portanto, o cientista tem uma aversão ao acaso. Isso não quer dizer que o clínico, o médico, deva ter aversão ao acaso. O cientista tem aversão ao acaso, pois ele pode estar cometendo o erro tipo 1, afirmar algo falso e esse algo decorria do acaso. Por quê? Porque nós trabalhamos boa parte das vezes com amostras populacionais e não a população inteira. Então nós sabemos que quando a gente trabalha com essas maquetes da população, essas mini populações, essas pequenas parcelas da população que a gente chama de amostra, fenômenos podem decorrer que não ocorreria na população como um todo, pois a sua observação pode decorrer do acaso. Então, o uso de amostras, que é o que existe na maioria dos estudos clínicos, abrem a possibilidade do que a gente está vendo ser decorrente do acaso e não ser algo verdadeiro do ponto de vista de causalidade. Daí é o nosso cuidado que nós temos que ter em relação ao acaso. Nós, portanto, no ambiente científico, afastamos o acaso antes de falar em causa. E eu dou sempre o exemplo, nas aulas de métodos quantitativos, com as eleições. Né? Exatamente, quando você fala de uma pesquisa eleitoral, onde você pega 3.000 pessoas e pergunta ali quem vai votar, você está com uma amostra. E por isso que as pesquisas eleitorais, elas representam uma margem de erro, elas apresentam uma margem de erro que seria um intervalo de confiança, algo que remete a um teste estatístico, ou seja, traz incerteza pelo fato daquilo ali ser uma amostra e não a população como um toda. E eu explico nesse momento normalmente que se a gente estivesse numa eleição onde toda a população votou,
nós não precisamos, obviamente, de testes estatísticos, porque não existiria o efeito do acaso. Então, cientificamente, o acaso ocorre quando nós estamos trabalhando com amostra. Se eu estou trabalhando com a população, esse acaso que pode me gerar uma falsa percepção da realidade não ocorrerá. Esse é o pensamento científico. Agora vamos para o pensamento do mundo real, que eu chamo também de pensamento clínico. É na hora que você vai para o mundo real. Existe aí um acaso, mas não é o acaso que leva à falsidade. É que muitos fenômenos do mundo real decorrem de algo que não é tendencioso, ou seja, decorre de aleatoriedade. A gente tem que perceber, portanto, que o acaso do mundo real ou acaso clínico é algo verdadeiro. De fato, o acaso é um dos determinantes dos desfechos. E não é algo que gera um desfecho falso, gera um desfecho verdadeiro. E eu vou exemplificar exatamente com essa eleição americana de Trump versus Biden. E isso é um bom exemplo porque os números de votos entre os dois candidatos são muito próximos. É impressionante que em cada estado, seja Trump ganhando, seja Biden ganhando, os números são muito parecidos. O estado da Geórgia, por exemplo, que está terminando a sua contagem de votos, e Biden acabou de ultrapassar Trump nesse dia, ele tem de dianteira para Trump apenas 1.000 votos no estado inteiro da Geórgia. Isso remete à seguinte reflexão. A vantagem de Biden, que na minha opinião, tomara que se confirme, mas essa vantagem de Biden na Geórgia, e não é muito diferente nos outros estados, né? Porque Nevada, 21.000 votos a mais, Pensilvânia, 15.000 votos a mais, ou seja, muito pouca a dianteira de Biden. E mais uma vez eu digo, tomara que se confirme, porém é muito pequena. Isso não remete a um acaso que implica em falsidade, pois nós não estamos trabalhando com a amostra, mas sim com toda a população de votantes, não é uma pesquisa eleitoral, é a própria eleição. Mas remete à possibilidade de que esse fenômeno verdadeiro, que é a maior quantidade de votos para Biden, seja decorrente do acaso. Ou seja, de fato, existem uma maior quantidade de pessoas nos Estados Unidos ou nos estados americanos com preferência por Biden do que Trump? Ou essa pequena diferença de votos é obra do acaso? Como o acaso poderia estar ocorrendo aí? Esses números são tão próximos que pode ser que a diferença se dê não por uma preferência verdadeira de um candidato, de um eleitor por Biden, mas a diferença se dê por um momento. Alguma coisa fez com que essas 1.000 pessoas na Geórgia votassem em Biden e não em Trump. Porque é muito pouca gente. Pode ser um fenômeno aleatório. Que coisa! Podem ser pessoas indecisas que por acaso, no seu caminho para votar, se depararam com uma situação de desigualdade social e pensaram mais como democratas momentaneamente do que como republicanos e votaram em Biden. Isso é um acaso. A vida também é determinada pelo acaso. Aliás, o mundo é uma fábrica de acasos. O acaso ele não é muito frequente quando você faz uma tentativa, mas quando você tem um universo de milhões de pessoas submetidas a milhões de circunstâncias, o acaso prevalece sobre a causa. Então, na Geórgia, 1.000 votos a mais me remete à seguinte reflexão. Isso não significa que Biden tem uma maioria em termos de preferência. Pode ser que essas 1.000 pessoas diferentes aí, a diferença dos 1.000, que é tão pequena, ela decorreu mais de aleatoriedade, verdadeira aleatoriedade, do que de uma verdadeira percepção das pessoas mais em prol de Biden do que em prol de Trump.
Agora eu vou fazer uma associação desse pensamento com a prática clínica. A gente sempre na prática clínica pensa em causalidade. Alguém infartou porque tinha que infartar, porque era predisposto a infartar, não foi um fenômeno aleatório. Esse é o nosso pensamento clínico normalmente. Ou alguém teve um câncer porque essa pessoa tinha uma predisposição a ter câncer. Predisposição é causalidade. Nem sempre é assim. Nós vemos pessoas infartarem, aí eu falo como cardiologista, é mais fácil eu falar a minha especialidade, pessoas que não têm doença coronariana extensa, nem mesmo doença coronariana obstrutiva. Pessoas que, quando fazem um cateterismo, elas praticamente não têm doença, ou têm doença muito pouca. E o que diferencia aquela pessoa que teve um infarto hoje de mim, que posso ter aqui um baixo grau de aterosclerose coronariana e não infartei? Muitas vezes é o acaso. Nós sabemos que nossas placas ateroscleróticas, seja lá onde é que elas estiverem, elas estão rompendo, formando trombo, e o próprio sistema de anticoagulação endógeno nosso dissolve aquele trombo. Isso está acontecendo o tempo inteiro. Assim como células sofrem mutação, geram um início de câncer e o sistema imunológico segura aquilo, fazendo com que não se torne câncer. Então, o tempo inteiro nós estamos sujeitos ao acaso. Nem todo mundo que infarta é uma pessoa mais predisposta a infartar do que quem não infartou. Nem todo mundo que teve um câncer é necessariamente uma pessoa mais predisposta a quem não teve o câncer. E esse pensamento probabilístico que envolve uma percepção do acaso é importante no raciocínio clínico. De que forma? Uma coisa é uma pessoa que tem realmente uma estrutura feita para infartar, fatores de risco, ou doença coronariana mais importante. Uma vez infartando, eu posso inclusive interpretar essa uma pessoa como uma pessoa de maior risco para reinfartar em relação à população geral e modificar a vida dessa pessoa. Às vezes com modificações e restrições e medicações, até que podem ter consequências não intencionais. Por outro lado, uma pessoa que é bastante normal, com baixo grau de aterosclerose e que infartou, necessariamente eu não preciso sair procurando feito maluco fatores de riscos alternativos. Simplesmente foi o acaso. Só que em cardiologia tem aquela coisa, não, existem os fatores de riscos não tradicionais. Numa tentativa de explicar com causalidade fenômenos que são do acaso, eu não preciso de fatores de riscos não tradicionais. Se fala tanto desses fatores, mas nenhum tem uma capacidade preditora boa de determinar quem vai ter ou quem não vai ter o evento. Na realidade, esses fatores são pseudofatores que tentam trazer causalidade para uma coisa que foi decorrente do acaso. Essas pessoas, elas não são mais predispostas necessariamente a ter a doença. Elas o tiveram naquele dia por acaso. E o prognóstico dela daqui para frente pode ser semelhante ao prognóstico de quem não teve o infarto. Porque o que diferenciou foi a aleatoriedade e não necessariamente uma predisposição, uma probabilidade a priori maior. Então veja como é importante no raciocínio clínico a gente entender que o acaso faz parte do sistema de causas também. No mundo real, o acaso é uma das causas. Se em ciência, acaso é o antônimo de causa, no mundo real, acaso é uma das causas. E aí entra o conceito de fenômenos estocásticos. Muitos fenômenos de doenças, de coisas que acontecem com as pessoas, são estocásticos. Então, muitas vezes, quem tem FA e vai ter o AVC, os scores que determinam isso são de baixa acurácia. Por quê? Em parte, fenômenos são estocásticos. Então, a proposta aqui é que a gente considere, do ponto de vista clínico, o acaso como um dos mediadores dos desfechos, diminuindo, às vezes, fantasias de causalidade e calibrando melhor o raciocínio clínico. E sempre pense que é justo que Biden ganhe essa eleição. Porque a regra do jogo foi pré-estabelecida, portanto, ele tem que ser o próximo presidente. Espero que sim. Porém, pode ser que a contagem desses votos não represente de fato um viés pró-Biden,
mas seja um fenômeno muito mais estocástico, ou seja, decorrente da aleatoriedade. E que a aleatoriedade prevaleça no sentido de determinar um caminho melhor para o mundo. E por isso que uma postagem antiga eu escrevi a oração do acaso. Talvez Deus escreva a história da humanidade através do acaso. Ou seja, da aleatoriedade ou de fenômenos estocásticos. Mensagem final. Do ponto de vista científico, acaso é falsidade. No mundo real, acaso é uma coisa real, verdadeira. Até a próxima semana.